Muito bem, amigos da nossa seara espírita, Auxílio e Fraternidade. Agradecemos a todos pela presença em nossas redes sociais. E hoje à noite nós temos conosco um palestrante da cidade de Três Passos, Felipe Messer, que se encontra aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Felipe. E ele nos traz o tema Fé na Vida, que é uma continuidade das palestras para o mês de setembro, o mês de setembro é considerado Setembro Amarelo, porque é uma campanha que as casas espíritas aderem em favor da valorização da vida. Então, não poderia ser diferente. Neste domingo, então, com a palestra do Felipe, nós iremos complementar esse tema tão importante de valorização da vida. Felipe Messer, que atua como dentista na sua vida profissional, ele representa a Casa Espírita Francisco de Assis, de Três Passos, e hoje à noite, então, nos permite a sua fala e a sua colaboração, os seus estudos, para todos nós assim contribuir. Felipe, contigo, então, e muito obrigado por estar aqui conosco. E, inicialmente, eu agradeço, então, a oportunidade, fico lisonjeado com o convite, agradeço pela confiança de vocês, Pedro e demais colaboradores da Sociedade Espírita Auxílio e Fraternidade, pela confiança da tribuna, né? E hoje esse tema é um tema que todos nós espíritas abordamos de uma maneira bem veemente, né? Que é a questão da fé na vida. Como o meu amigo Emerson Speroni Scher costuma dizer, o espiritismo talvez seja o melhor antídoto em relação ao suicídio, contra o suicídio, porque nós acreditamos na reencarnação. Ou seja, nós acreditamos que não seja possível matar aquilo que é imortal, que é a nossa alma. Portanto, o nosso corpo físico realmente perece, mas a nossa alma permanece viva. E aí eu inicio a minha fala desta noite, desta agradável noite de domingo, muito feliz de estar com vocês aí nesse trecho do tema Fé na Vida. O psiquiatra Viktor Frankl tem uma frase que eu não poderia deixar de citar na noite de hoje. O psiquiatra Viktor Frankl diz assim: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Para quem não lembra, o psiquiatra Viktor Frankl é o psiquiatra do campo de concentração. Ele fora aprisionado nos campos de concentração nazistas, né? Por ser judeu, já era psiquiatra quando foi aprisionado e teve uma história, como todos aqueles que foram aprisionados, em que foi horrível porque ele perdeu a dignidade humana lá no campo de concentração. E no campo de concentração, tendo perdido sua esposa, que estava grávida da sua filha, teve seu pai, sua mãe assassinados e um irmão seu, apenas ele e sua irmã sobreviveram àquele campo de concentração. E ele, como psiquiatra, começou a pensar: bom, eu só tenho duas alternativas. Ou eu vou para o fio, que havia um fio de alta tensão que cercava todo o campo, e as pessoas se penduravam naquele fio e se suicidavam, ou então eu vou fazer de um limão uma limonada, ou seja, desse processo todo do campo de concentração, eu vou estudar e ajudar aqueles que estão aqui comigo. E então, a partir disso, o Dr. Viktor Frankl desenvolveu a logoterapia, que é a busca do sentido existencial. E essa frase se encaixa perfeitamente na vivência que ele teve. Ou seja, quem tem um porquê
enfrenta qualquer como. Então, o tema fé na vida, ele vai estar inicialmente baseado, introduzindo então o assunto, na questão da busca do sentido existencial. E aí eu devolvo essa pergunta a vocês que estão nos ouvindo nesta noite de domingo, 20 de setembro, se você já encontrou o seu sentido existencial, ou você já se perguntou se você teria o porquê continuar e se teria como encontrar um porquê para continuar. Pois muito bem, baseado nessa pergunta, eu continuo a nossa reflexão da noite, baseado num dos grandes pais do Espiritismo, que foi o nosso querido amigo, um grande estudioso, pesquisador, publicou inúmeras obras dentro do Espiritismo, né? Foi o Leon Denis. O Leon Denis escreveu uma obra muito interessante. É uma sugestão, eu brinco que eu sou vendedor de livros, né? Então, esse livro eu achei fantástico, que é o livro O Porquê da Vida. Então, fica a sugestão de leitura para vocês, caros amigos e amigas ouvintes. O Porquê da Vida. E aí, eu, claro, não vou poder trazer toda a obra na noite de hoje, senão nós vamos ultrapassar todos os limites de tempo. Não poderíamos esgotar esse assunto na noite de hoje. Mas, no livro, eu peguei, sintetizei alguns capítulos do livro para nós trabalharmos na noite de hoje de uma forma muito de troca. Então, Justiça e Progresso é o capítulo 6 do livro O Porquê da Vida. Na introdução desse capítulo, Justiça e Progresso, Leon Denis faz uma colocação muito interessante para o tema fé na vida. Ele faz a seguinte colocação: a lei superior do universo é o progresso incessante, a ascensão dos seres para Deus, foco das perfeições. Das profundezas do abismo da vida, por uma rota infinita e uma evolução constante, nos aproximamos dele. No fundo de cada alma está depositado o germe de todas as faculdades, de todos os poderes, cabendo a ela fazê-los eclodir por seus esforços e trabalhos. Visto sob esse aspecto, nosso avanço e felicidade futura, são obra nossa. A graça não tem mais razão de ser. A justiça se irradia sobre o mundo, porque se todos tivermos lutado e sofrido, todos seremos salvos. Olha só, Leon Denis nos coloca que mesmo que estejamos nas dores mais profundas e acerbas, que estejamos imersos nas dificuldades que talvez interpretemos como intransponíveis, o intuito disso é fazer nós evoluirmos, porque é uma lei superior do universo e que o germe da perfeição está dentro de nós e ele eclodirá segundo os nossos esforços. Vejam que maravilha esse parágrafo do capítulo Justiça e Progresso. Por quê? Porque se eu tenho a crença que sou imortal e que as dificuldades da minha existência nada mais são do que catalisadores para eu evoluir, porque essa é a função de eu estar aqui, provavelmente as minhas dores, sejam físicas ou morais, os meus sofrimentos, eu irei interpretar como trampolins para eu evoluir.
E isso muda toda a resposta para essa questão que o Dr. Victor nos faz. Porque no momento em que eu acredito de que eu estou aqui por uma lei superior, com a jurisdição de um Pai amoroso, bondoso e misericordioso, eu entenderei que as minhas dificuldades têm um objetivo. E que se eu superar essas dificuldades, eu sairei mais forte, mais evoluído. E aí, portanto, eu sempre irei encontrar um porquê estar vivo, continuar. Eu encontrarei um porquê de eu estar aqui nesse mundo físico, que é uma escola muito maravilhosa para todos nós. Todos nós precisamos da reencarnação para então nós evoluirmos. É uma lei superior do universo. E aí o Leon Denis continua nos dizendo que, da mesma forma, revela-se aqui, em toda a sua grandeza, então, como eu já comentei, a função da dor e sua utilidade para o avanço dos seres. Por que eu falo isso? Nós não estamos aqui hoje tristes, pessimistas, pelo contrário, muito felizes de estarmos aqui conversando acerca de conhecimentos tão valiosos, sobretudo no momento em que a humanidade passa por uma convulsão, não é? E aí, olha só, quando se fala em dor e a sua utilidade para o avanço, nós lembramos que aquele que se suicida, aquele que se autoextermina, é alguém que tenta, dizem os psiquiatras e os estudiosos do assunto, alguém que tenta matar a sua dor. Mas que dor é essa? A sua dor moral. Essa dor moral é aquilo que machuca a pessoa e a pessoa acredita, então, que com o autoextermínio ela irá matar. Bom, a nossa notícia do Espiritismo é que você não consegue matar essa dor ou diminuir com esse ato, pois nós somos seres imortais. O nosso corpo, sim, é perecível. O nosso santuário, o nosso vaso físico, que é um órgão bendito, que é um santuário bendito para o exercício dos nossos processos evolutivos. Devemos sim cuidar do nosso corpo, mas o nosso corpo é sim perecível, mas a nossa alma é imperecível. E aí ele continua falando de uma maneira brilhante nesse capítulo o seguinte, que é um ponto de vista que eu gostaria que vocês, ouvintes, um ponto de vista que vocês pudessem refletir, que é o seguinte, é uma frase muito bonita, cada globo girando no espaço é vasta oficina onde incessantemente trabalha a substância espiritual. Assim como o mineral grosseiro, quando sob a ação do fogo e da água transforma-se pouco a pouco em metal puro, também a alma humana, sob pesados martelos da dor, se transforma e fortifica. É por meio das provas que se temperam os grandes caracteres. A dor é, muitas vezes, uma purificação suprema, a fornalha onde se fundem todos os elementos impuros que nos mancham: o orgulho, o egoísmo e a indiferença. Orgulho,
egoísmo e a indiferença. Vejam que no Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito nos diz que aqueles que sofrem estão provavelmente no limite para serem curados, ou seja, são abençoados aqueles que têm a oportunidade de passarem por esses camartelos da dor. Então, o Espiritismo não está aqui, através de Leon Denis ou da minha fala, fazendo uma apologia ao masoquismo ou à dor, mas sim nos colocando que os momentos de dificuldade, que as provas, as expiações, nós devemos entender como algo que deve nos ascensionar. Nós devemos utilizar estes processos como, repito, catalisadores evolutivos. Portanto, mesmo que eu esteja dentre as sombras mais terríveis da dor, eu não tenho motivos nem o direito de me auto-exterminar. E sim, eu devo interpretar isso como um momento crucial para eu dar um salto evolutivo. Reflitam sobre isso. Se não são das grandes provas, vamos utilizar então uma analogia acadêmica. Não são as disciplinas onde as provas são aplicadas são as mais difíceis, aquelas que nós lembramos. Quem teve a oportunidade de estudar, de fazer um curso qualquer, deve lembrar disso que eu estou falando, professor, aquele que foi o mais rígido, o que cobrou, o que exigiu, provavelmente seja o professor que você mais lembra. Portanto, naquele momento da tua vida onde você está sendo testado, é naquele momento, provavelmente, que você vai ser convidado a fustigar as tuas maiores chagas, esmagar ou diminuir ou purificar as tuas maiores chagas. E nós sabemos, através do Livro dos Espíritos, que as duas maiores chagas da humanidade são orgulho e egoísmo. Então, nós não poderíamos deixar de citar também a indiferença, que são provavelmente os 3 maiores males da humanidade. E aí o Leandro Nico continua, me desculpem, que a encarnação é a única escola onde se refinam as sensações, onde se aprende a piedade, a resignação estoica. Os gozos sensuais, ligando-nos à matéria, retardam a nossa elevação. Enquanto que o sacrifício e a abnegação nos libertam, por antecipação da espessa ganga, nos preparam para novas etapas, para uma ascensão mais alta. Então, nós podemos compreender desse trecho que realmente, mesmo que estejamos entre dores morais muito difíceis, nós precisamos superá-las. Nós precisamos encontrar uma maneira de nos resignarmos ou de atuarmos, como ele diz anteriormente, modificando o nosso futuro. Portanto, o Espiritismo nos coloca algo bem interessante. Quando eu tenho fé na vida, eu compreenderei que eu sou um co-criador no universo. Quando eu tenho fé na vida, eu vou compreender que eu tenho um papel importante, eu colaboro na construção do meu futuro, eu colaboro na construção do meu amanhã. Portanto, a cada um segundo suas obras.
Portanto, nós observamos que o que eu plantar, eu vou colher, ou seja, o meu futuro depende dos meus esforços. E isso é algo que muitas vezes nós observamos que vai chocar as pessoas, porque as pessoas, nós temos um hábito do imediatismo. Nós não estamos aí no século da ansiedade, estamos. E nós queremos prever o futuro e controlar os acontecimentos para que eles aconteçam à nossa vontade. Mas, muitas das vezes, nós deveremos compreender, então, que eu vou construir o meu futuro, e é isso que eu gostaria de salientar agora, até certo ponto. Os meus pensamentos, as minhas atitudes irão determinar o meu plantio, sim. Porém, terão acontecimentos com os quais eu deverei me resignar. Por quê? Porque muitas vezes são vontades do Pai que eu ainda não compreendo, e o Pai sabe o que é melhor para seu filho. Isso gera uma grande confusão ainda nas pessoas, essa questão de que a vontade, lá no Pai Nosso, na oração dominical, nós encontramos: seja feita a tua vontade. E é um detalhe que passa muitas vezes despercebido na questão da fé, na vida, na fé no Pai Celestial. Muitas vezes as provas são provas difíceis, sim, que nós não compreendemos o porquê agora, mas depois que nós passamos por elas, nós compreendemos o porquê elas ocorreram conosco. Então, essas são algumas reflexões desse capítulo Justiça e Evolução. No mesmo livro, num capítulo posterior a esse, e aí eu gostaria de abordar alguns parágrafos com vocês, aí nós continuamos trabalhando a resposta a essa frase inicial do Dr. Viktor Frankl. No capítulo 7 do livro Porquê da Vida, Leon Denis intitula o capítulo O Propósito Supremo. Muito interessante, por sinal. O propósito supremo. E aí, eu não poderia reproduzir a beleza das palavras que o Leon Denis coloca no primeiro parágrafo. Portanto, eu vou ter que ler para vocês admirarem estas belas palavras que Leon Denis coloca no primeiro parágrafo. Então, ele diz assim: homem, meu irmão, tenha fé em seu destino, porque ele é grande. Você nasceu com faculdades inatas, aspirações infinitas, e a eternidade lhe é dada para desenvolver uns e satisfazer os outros. Crescer vida após vida, esclarecer-se pelo estudo, purificar-se pela dor, adquirir uma ciência sempre mais vasta, qualidades cada vez mais nobres, eis o que lhe está reservado. Deus tem feito ainda mais por você. Deu os meios de colaborar em sua obra, de participar na lei do progresso sem limites, abrindo novas vias aos seus semelhantes, elevando os seus irmãos, atraindo-os a você, iniciando-os nos esplendores do verdadeiro e do belo, as sublimes harmonias do universo. Não é isso criar,
transformar almas e mundos? E esse trabalho imenso, fértil em caráteres, não é preferível ao repouso morno e estéril? Colaborar com Deus, realizar em tudo e por tudo o bem e a justiça, que pode ser maior, mais digno ao seu espírito imortal? Eleve então seu olhar e abrace as vastas perspectivas do seu porvir. Ponha nesse espetáculo a energia necessária para afrontar os ventos e as tempestades do mundo. Belo, não é? Leon Denis nos expõe o nosso verdadeiro propósito em um único parágrafo. Fé na vida. Sim. Porque, como diz o Leon Denis, o destino de cada um de nós é grande. É cooperar nessa obra maravilhosa que é o universo. Como eu já falei, nós somos co-criadores universais. O que seriam essas dores passageiras de nós aqui na Terra perante a esse destino que cada um de nós tem? E daí, quando você estuda o suicídio, por exemplo, entre adolescentes, nós observamos que os adolescentes têm um problema seríssimo, muitas vezes, de autoestima. A autoestima não é adequada, não se sentem úteis, não se sentem capazes. Mas olha só, o Leon Denis nos canta belamente nesse parágrafo que o nosso destino é grande e que nós nascemos com faculdades que devem ser trabalhadas por nosso próprio esforço e habilidades de transformar almas e mundos. Vejam que maravilha! Por que não poderíamos transformar a nossa inicialmente, que é realmente o nosso objetivo inicial? Por que nós nos abatermos tanto diante das dificuldades, sendo que ele nos convida? Convida ao quê? Marche, valente, lutador. Suba a rampa que conduz aos cumes, que chamamos de virtude, dever, sacrifício. Não se detenha no caminho para colher floretes ou mato, para brincar com seixos dourados. Para a frente, sempre em frente. Marche. Acredite em si. Acredite no Pai bondoso e misericordioso. Acredite que o seu destino é grande. O seu destino não é pequeno, ficar sofrendo. O seu destino é grande. Para a frente, sempre em frente. E aí ele nos faz outro convite. Então, hoje eu vou fazer mais um convite à reflexão. Através, claro, das palavras do Leon Denis. Ele nos diz o seguinte: vê você nos céus esplêndidos, estes astros flamejantes, esses sóis inumeráveis, arrastando em suas evoluções prodigiosas, brilhantes cortejos de planetas? Quantos séculos acumulados não foram necessários para se formar? Todos esses fogos serão extintos. Onde esses mundos gigantescos se esvanecerão para dar lugar a novos globos, a outras famílias de astros emergentes das profundezas. Nada daquilo que vê hoje existirá mais. Nada do que foi será de novo como já foi um dia. Ou seja, a lei
nos mostra a mutabilidade de tudo. O mundo muda o tempo todo, como diz a canção. O mundo muda, o universo muda. Nós precisamos mudar. Então, as dificuldades, as desacomodações, a perda da rotina, do controle, fazem parte desse propósito supremo. Portanto, eu tenho que ter fé nesse propósito supremo, quando as coisas se desacomodam. Vocês podem observar, citando aí o momento atual, a pandemia. Alguns acreditam na letalidade, outros não, mas a questão é que desacomodou todo mundo. Eu e Pedro conversávamos antes, as próprias instituições religiosas, inclusive a nossa espírita, nós todos tivemos que nos desacomodar e modificar as condutas. Portanto, nós observamos que, mesmo que as coisas não sejam como eram, nós precisamos entender que vão ser melhores do que já foram. E aqui tem um trecho muito interessante também, de que eles colocam que a nossa realização são as virtudes, a construção das virtudes. E aí, para finalizar a minha fala, eu não poderia deixar de falar de alguém que nos deu o caminho das virtudes. Quem foi? Quem foi aquele que me deu o caminho das virtudes? Jesus Cristo, o modelo e guia da humanidade. Jesus nos deu um caminho muito interessante. Inclusive, isso está numa das obras do nosso querido expositor espírita gaúcho, Sérgio da Silva Lopes, O Código do Monte. O Sermão da Montanha é um guia seguro para nós ascensionarmos ao cume das virtudes. Ele é um guia interessante, porque se nós olharmos no sopé da montanha, olha só a figura perfeita que Jesus utilizou. O sopé da montanha, no sopé está a humildade. Então nós precisamos da humildade para irmos para o segundo degrau e assim por diante até chegarmos ao cume da montanha. E de que, à medida que nós vamos ascensionando no subir nessa montanha de virtudes, nós vamos cada vez encontrando mais equilíbrio psíquico, mais saúde mental, principalmente. E é essa colocação que a gente observa nas obras, por exemplo, o Código do Monte e Leis Morais e Saúde Mental do Sérgio da Silva Lopes. Essa associação belíssima que ele faz nas suas obras. Portanto, Leon Denis reafirma que o nosso propósito é desenvolver virtudes. Ora bolas, como é que eu desenvolvo virtudes? Nós temos aí no Espiritismo vastas obras, principalmente as obras básicas, e obras subsidiárias maravilhosas como essa, que nós podemos escrutinar e compreender e aplicar no nosso dia a dia. Hoje ficou super fácil de fazer isso. Portanto, meus queridos e queridas, com muita alegria, hoje nós falamos em fé na vida. Porque nós temos a oportunidade do Consolador Prometido e destas obras, destas riquezas da alma que nos são ofertadas pelos guias, pelos mentores da humanidade, pelo nosso mestre e amigo, governador planetário Jesus. Portanto, volto a salientar, nós que temos a capacidade de compreender essas palavras de Leon Denis, nós realmente compreendemos o nosso propósito supremo hoje. Nós realmente podemos ter fé na vida e no futuro. O mundo não está acabando, não estamos
em nenhum momento no fim. Nós estamos no trânsito. Nós somos viajores do universo. Nós somos aqueles que iremos evoluir ainda muito e muito. Então, muito obrigado pela audiência de todos, pela paciência de vocês e volto a salientar, obrigado pela tribuna aos meus queridos amigos da Sociedade Espírita Auxílio e Fraternidade. Muito obrigado e até a próxima. Bem, obrigado, Felipe, mais uma vez. E seja sempre muito bem-vindo à nossa Casa Espírita e às nossas redes sociais. Muito bem, amigos, depois dessa exemplar palestra de nosso amigo Felipe, da Casa Espírita Francisco de Assis, de Três Passos, nós iremos fazer o encerramento da palestra da noite de hoje com uma prece. A todos aqueles que estão nos assistindo, que queiram nos acompanhar em pensamento, poderão assim, se desejarem, também fazer. Pai amoroso, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em pensamento e em torno de um tema tão importante de valorização na vida. Que possamos todos nós voltar o nosso pensamento a todos aqueles que passam por dificuldade, que se encontram num beco que consideram sem saída. Que eles possam receber ajuda do alto para voltar a valorizar esta vida que nos foi dada, esta tão importante existência, ainda que passamos por dificuldades, que possamos encontrar nesta existência o porquê, como disse o nosso amigo Felipe, e que possam os espíritos, amigos, nos auxiliar nesta tarefa tão bendita. Que possamos, todos nós, vibrar amor e paz nos corações. Que possa a nossa mente estar ligada com todas as bondades do universo. Que possamos construir uma paz interior repleta de satisfação e de satisfação do dever cumprido. E que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós durante essa semana e sempre. E assim seja.